Continuando a série sobre os atributos de Deus, o tema dessa semana é onipotência, onisciência e onipresença. Quando a gente fala em atributos de uma pessoa, nós podemos entender que é aquilo que mostra quem essa pessoa é, o que ela faz, o caráter dessa pessoa. Mas como conhecer em plenitude um Deus que é tão superior a nós, ou em relação à nossa experiência diária? Por isso o próprio Deus diz na sua palavra que ele revela os seus atributos nas coisas que ele mesmo criou. Assim a gente pode ver na natureza, em todas as coisas criadas, os atributos de Deus. Mas mais do que isso, nós conhecemos os atributos de Deus porque um dia o próprio Deus, o Verbo, se fez carne, habitou entre nós, se tornou homem, se humilhou, manifestou aos homens todos esses atributos de Deus. Por isso, quando a gente fala que Deus é bondoso, misericordioso, quando fala da sua justiça, quando fala da mansidão e outros tantos atributos que a gente vê em Jesus, nós podemos entender justamente porque há um homem ali, Jesus, que manifestou todos esses atributos de Deus e muitos deles nós experimentamos na nossa caminhada diária, como a sua misericórdia, o seu amor, o seu cuidado. Mas como entender esses três pontos, esses três atributos que nós estamos falando hoje, que é onipotência, onisciência e onipresença? Onipotência, Deus tem todo o poder, onisciência, Ele conhece todas as coisas, e onipresença, Ele está em todo lugar. São realidades tão distantes da nossa, que às vezes é até difícil explicar. Mas, da mesma forma que os outros que nós mencionamos antes, esses atributos de Deus, eles têm grande importância e grande influência prática sobre a nossa vida, mesmo que a gente não se dê conta disso. Na verdade, a Bíblia pouco usa essas expressões. A gente até acha, por exemplo, Deus onipotente na palavra, mas é muito mais comum nós encontrarmos a expressão o Deus Todo-Poderoso, que significa a mesma coisa. Ele tem todo o poder. E quando nós pensamos no Deus Todo-Poderoso, nós lembramos que Ele fez o universo, que Ele criou todas as coisas, que Ele é um Deus que opera milagres, que o homem não consegue entender, não consegue explicar. Ele abre o mar, Ele dá vida, Ele tira a vida, Ele para o tempo. Enfim, o Senhor é todo-poderoso. Mas, quando nós olhamos os textos em que Deus se revela a alguém ou a algum povo como o Todo-Poderoso, aqueles que são seus, que se achegam a Ele, Ele usa esse atributo para dizer para essa pessoa que Ele pode todas as coisas na vida daquela pessoa. Tem a ver com a relação que nós temos com o Senhor. Um exemplo muito claro disso está lá em Gênesis 17, versículo 1, quando Deus faz uma aliança com Abraão, muda o seu nome, diz que ele vai ser pai de muitas nações, e se revela a Abraão como o Deus Todo-Poderoso. Mas que momento era aquele que estava vivendo Abraão quando Deus se revela a ele como Todo-Poderoso? Bom, Abraão tinha 99 anos, é o que diz o texto de Gênesis 17, ou seja, ele estava vislumbrando o fim da sua vida e ainda não tinha conseguido ver aquela promessa cumprida da sua descendência. Ele talvez pensou que Ló pudesse ser o caminho por onde Deus geraria uma descendência, porque Ló era seu sobrinho, mas Deus não queria assim. Depois ele tentou com Ismael, ele e Sara juntos tentaram fazer aquilo que Deus queria fazer e nós sabemos o resultado que deu. E naquele momento em que Abraão está chegando ao fim das suas forças, Deus vem para ele e diz: Abraão, deixa comigo, sou eu que vou fazer, porque eu sou o Todo-Poderoso. Agora é interessante que esse nome que está ali traduzido como Todo-Poderoso, no hebraico é El Shaddai, uma expressão que a gente já ouviu muitas vezes. Se não me engano é a primeira vez que aparece na Bíblia essa expressão. E Shaddai vem de outra palavra hebraica que é Shad, que significa peito, peito materno, ou seja, aquilo que alimenta o filho. É uma maneira muito linda e até poética de Deus se revelar a Abraão nessa relação de poder e ao mesmo tempo de cuidado, de alimento, de sustento, de suprimento. Porque Ele é o Deus que supre, que alimenta, que sustenta de uma forma muito próxima dos que são seus, cheia de amor. Nos Salmos também nós vamos encontrar expressões interessantes sobre essa forma de relação do Senhor conosco, principalmente através de Davi, quando ele diz que
ele encontrava abrigo debaixo das asas do Altíssimo, como se fosse uma galinha, né, uma ave que protege os seus filhotes. O próprio Jesus vai dizer isso, só que com um tom de lamento lá em Lucas 13, que muitas vezes ele quis reunir o seu povo como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e não conseguiu. Mas uma figura de um cuidado paternal impressionante. Jesus também vai dizer que ele é o pão da vida, ele é o pão vivo que desceu dos céus, quem se alimenta dele, por ele viverá. É assim que o Deus Todo-Poderoso se revela a nós, seus filhos, nós que confiamos, que entregamos o destino da nossa vida nas suas mãos. Mas talvez algum irmão que sabe que Deus é um Deus Todo-Poderoso, talvez tenha até mesmo alguma promessa de Deus, mas está passando por dificuldade ou não vê essa promessa se cumprir, e nessas horas vêm as dúvidas. Será que Deus realmente pode tudo? Por que Ele está deixando essa situação? Por que Ele permite essa injustiça? Por que Ele não faz algo em meu auxílio, em cuidado de mim? Se Ele é realmente o Todo-Poderoso. Ou por que tanta demora? Por que até agora não fez? Nós vemos na palavra muitos exemplos de homens e mulheres que passaram por esse tipo de dúvida, de dilema. Sabiam do poder de Deus, já tinham visto o cuidado de Deus consigo, com o povo, mas não entendiam por que razão, às vezes, parece que o Senhor não age como a gente espera. E um exemplo bem forte disso é o exemplo de Jó, que passou por um trabalho tremendo de Deus na sua vida. E no início, Jó teve uma boa reação, mas à medida que os seus amigos foram tocando em pontos mais sensíveis, Jó foi manifestando esse tipo de conflito, quase que cobrando de Deus uma ação na sua defesa, né? Ele diz para Deus, olha, se tu tá vendo, eu sou justo, tu me conhece, tu tá vendo toda a injustiça, então por quê? Que eu fiz de errado, né? Só que Deus vem e fala com Jó, não apontando os erros de Jó, ou falando das acusações que os amigos faziam contra ele. Deus chama a atenção de Jó para duas coisas. Primeiro, que ele é todo poderoso, ele fez as estrelas, ele fez os animais, ele fez todas as coisas, inclusive o próprio Jó. E depois ele diz, Jó, tu quer me ensinar a fazer as coisas da melhor maneira? E na verdade aquilo, Jó que tinha um coração voltado para Deus, ele se dá conta do seu erro ou de como ele não conhecia esse aspecto, esse atributo de Deus, e ele diz assim no final do livro, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Agora olha só o que ele diz, tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. O que Jó descobriu é que Deus, além de todo-poderoso, também é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Ele tem planos perfeitos e mais elevados do que a nossa mente possa imaginar. Ele sabe o momento certo para dar o que é melhor para os seus filhos, ainda que seja na eternidade. Porque a perspectiva de Deus é a eternidade, enquanto a nossa é terrena. Essa foi a descoberta que Jó fez e é a nossa também. E é bom que seja assim, especialmente no tempo que nós estamos vivendo de tanta insegurança, controvérsia, tanta discussão, onde ninguém sabe mais em quem confiar, não se sabe o que é verdadeiro, o que é falso. É bom, é muito bom saber que nós temos um Deus que está no controle, porque é todo-poderoso, que sabe todas as coisas, que conhece a verdade, que é justo, que tem planos perfeitos para nós. Se nós andarmos com Ele, nós vamos estar seguros. E Ele sabe todas as coisas por uma razão muito simples. Ele é a verdade. Não é que Ele sabe a verdade, Ele é a verdade. Jesus disse isso de forma muito clara. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que andar com Deus, andar nesse caminho com Deus Todo-Poderoso, é também confiar que Ele sabe o que é melhor para a minha vida, que os seus planos são melhores que os meus. É preciso uma mudança de mente, como Paulo disse lá aos Romanos, no capítulo 12, porque só assim eu vou entender que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mesmo que eu não entenda tudo. É uma questão de fé, de confiança, de entrega. E assim nós vamos sendo formados à imagem do Senhor. Aliás,
A conversa de Abraão com o Senhor, Gênesis 17, onde Deus se revela a Abraão como Todo-Poderoso, a continuação do texto diz: anda comigo e ser perfeito, ou anda na minha presença e ser perfeito. Vocês estão entendendo, irmãos, o Deus que nos supre, que nos alimenta, que cuida, tem poder para fazer todas as coisas, nos manda andar com Ele, ter comunhão com Ele, confiar nele, obedecer a sua palavra. E então, de forma simples, nós vamos descansar vendo o milagre de Deus. Não só o milagre da transformação dos problemas em soluções ou das situações difíceis que se resolvem, mas o milagre mais importante, que é a transformação nossa à sua imagem. Bom, Deus Todo-Poderoso, Deus que conhece tudo, onisciente, mas alguém que está passando por uma situação difícil, como eu mencionei antes, talvez uma situação de doença, pode perguntar o seguinte: tudo bem, eu sei que Ele pode tudo, eu sei que a vontade dele é melhor, mas como eu resisto durante esse momento? Já se vão aí dias, semanas, meses, talvez anos dessa situação. Como eu resisto nesse momento? Como eu me mantenho firme no meio dessa tempestade? Aí entra o terceiro atributo que nós estamos falando aqui. Deus é onipotente, Ele é onisciente, mas Ele também é onipresente, ou seja, Ele está em todo lugar junto conosco, Ele está em todas as situações. E um texto da palavra que reflete muito bem, é justamente o texto que nós colocamos como tema dessa semana, é o Salmo 139, Salmo de Davi, em que Davi, na verdade, fala dos três atributos, ainda que ele não mencione isso em nenhum momento, mas nós podemos ver aqui esses atributos de Deus. Salmo 139, ele começa dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes quando me sento, quando me levanto. Depois ele vai dizer no versículo 4, a palavra nem chegou à minha língua e tu já conheces toda. E aí ele fala, esse é o Deus onisciente que conhece todas as coisas. E então Davi passa para falar do poder de Deus e do cuidado dele conosco. Versículo 5, tu me cerca por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, tão elevado que não posso atingir. E então, a partir do versículo 7, ele fala do terceiro atributo, da onipresença de Deus, nessa perspectiva do cuidado do Senhor conosco. Versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, que sabe todas as coisas e nunca se afasta de nós. Paulo vai dizer a mesma coisa lá em Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Será que é angústia? Será que é perseguição? Será que é doença? Fome? Nudez? Nada disso pode nos separar do Senhor. Ele está presente na nossa vida em todos os momentos e supre todas as nossas necessidades, sejam elas espirituais, emocionais, físicas, de sustento. O Senhor guarda e cuida aqueles que são seus. E também isso gera em nós uma atitude de confiança, de entrega, de temor. Alguns anos o Erasmo falando sobre o temor de Deus, e ele disse uma frase que ficou gravada, que o temor de Deus não é medo de Deus, mas é a consciência da sua presença. Isso vai mudando a nossa maneira de viver e de agir. Irmãos, se nós decidimos andar e confiar no Senhor, nesse Deus que é todo-poderoso, que é sábio, que está presente em todos os dias da nossa vida, nós podemos ter certeza que Ele vai nos guiar pelo seu caminho, que é o melhor caminho, que Ele vai nos cuidar, que Ele vai nos sustentar e vai estar presente conosco, suprindo todas as necessidades espirituais, emocionais, de saúde, de sustento. E o meu desejo é que todos nós possamos experimentar isso. Então eu quero te fazer um último pedido. Para um pouquinho o que tu está fazendo, se é possível, dobra os teus joelhos, ora ao Senhor, revisa a tua vida nesses dias, vê se esse Deus Todo-Poderoso não está conseguindo chegar ao teu coração
Entrega de novo todas as situações difíceis da tua vida ao Senhor, entrega as decisões, entrega tudo, para que Ele possa ser esse Deus que não apenas sabe tudo, mas que tem todo o poder, está presente na tua vida e dirige a tua vida na direção dEle. Que o Senhor abençoe vocês, compartilhem disso com os seus irmãos, tudo aquilo que Deus for falando com vocês, para animar, para exortar, para que nós, como corpo, como igreja, possamos conhecer o Senhor dessa forma. Bênção de Deus sobre vocês nessa semana.